Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou tratar sobre o levantamento bibliográfico, descrição do que é o levantamento bibliográfico, quais são as etapas prévias ou as etapas que nós podemos pensar em seguir e um exemplo. Então eu vou detalhar nesse exemplo quais são os modelos, as estratégias que os autores utilizaram para desenvolver um trabalho de levantamento bibliográfico. Então vamos lá, pessoal. Nós podemos pensar o seguinte sobre o levantamento bibliográfico. Eu já quero caracterizar aqui a descrição do que é o levantamento bibliográfico para que nós consigamos entender bem adequadamente. Por que nós precisamos entender? Porque depois que nós estivermos executando o trabalho de levantamento bibliográfico, possa surgir insights, possa surgir novos caminhos, novas dicas de pesquisa. E o primeiro ponto, pessoal, que nós temos quando se fala em levantamento bibliográfico em si, é que o levantar a bibliografia é coletar referências disponíveis. Então, eu estou fazendo um levantamento bibliográfico, é a coleta de referências disponíveis sobre um tema de pesquisa. E como que eu faço isso? Nas minhas fontes de informações. Então, pode ser as fontes de informações, as fontes primárias, as fontes secundárias, as fontes terciárias. Mas no mais, pessoal, no mais se faz nas fontes de informações ditas secundárias, que são artigos e são livros. Essa é a questão. Então, o levantamento bibliográfico ele se caracteriza por coletar referências de outros pesquisadores. Um segundo ponto, e aqui é muito importante esse critério em si para nós pensarmos sobre o levantamento bibliográfico, é que não existe necessariamente uma estrutura ou um delineamento organizado ou um procedimento técnico e específico para fazer a seleção da fonte material. Esse é um grande ponto que nós precisamos entender. Por quê, pessoal? Porque o levantamento bibliográfico ele é caracterizado para cada área. Depende do que o pesquisador quer naquele momento. Se ele quer fazer o levantamento bibliográfico de palavras, se ele quer fazer o levantamento bibliográfico de autores, se ele quer fazer o levantamento bibliográfico de assunto, se ele quer fazer o levantamento bibliográfico de número de artigos publicados em um determinado contexto. Então, o levantamento bibliográfico é algo mais específico, ele é algo mais direcionado para o interesse do pesquisador e, por lógico, da sua comunidade científica, da sua área de conhecimento em si. Um terceiro ponto, não existe uma análise ou uma discussão, por exemplo, dos resultados em si, ou seja, aquela análise que se faz mais detalhada do que os vários pesquisadores disseram, trazer falas dos pesquisadores. O que eu faço no levantamento bibliográfico, isso é importantíssimo, que fique bem claro, no levantamento bibliográfico eu não tenho análise nem discussão de resultados da busca. O que eu vou discutir são os números, são os termos, são os descritores, as palavras-chave em si. É isso que eu preciso pensar e organizar quando eu propor um levantamento bibliográfico. Então, pessoal, a estrutura dele, o levantamento bibliográfico, e já passando para um quarto tópico, o que esse levantamento ele vai então trazer para nós? O que ele apresenta em si? Na verdade, o levantamento bibliográfico, o produto do levantamento bibliográfico, o entregável, a entrega dele, o resultado é ou pode ser uma distribuição quantitativa, por exemplo. Então, números de artigos, de autores, de referências, de anos, de palavras-chave, enfim, são uma distribuição quantitativa do que o autor ou o pesquisador, ou o que você está fazendo naquele momento. Um segundo pode ser a caracterização dos textos. Quais são as características? Por exemplo, os desenhos metodológicos, o design metodológico, o delineamento metodológico, a forma de coletar os dados, a forma de analisar os dados, uma análise quantitativa, uma análise qualitativa, qual, por exemplo, no quantitativo, qual é as estratégias de inferência estatística, por exemplo, as ferramentas que foram utilizadas. Por exemplo, a análise de conteúdo, está utilizando o método de análise de conteúdo de Bardan ou outros tipos, ferramentas que podem ser colocadas. Então, essa é a estrutura. Então, estou caracterizando o texto em si. Um segundo ponto são as palavras-chave. Então, caracterizar o texto e palavras-chave. E também, nesse contexto, as chamadas temáticas envolvidas. Tudo isso no contexto de resultado do nosso levantamento bibliográfico. Então, são esses pontos aqui, distribuir a parte quantitativa, a caracterização desse texto, as palavras-chave, as temáticas envolvidas, tudo isso são resultados úteis, são resultados que eu posso
eventualmente, obter quando eu estiver fazendo um levantamento bibliográfico. E ela, pessoal, aí também nós vamos entender um quinto e último ponto, que o levantamento bibliográfico, ele pode servir ou ele pode ser considerado como uma etapa prévia para uma fundamentação teórica. Então, eu quero fazer um capítulo de revisão de literatura, um capítulo de referencial teórico em si. Eu posso utilizar do levantamento bibliográfico. Eu posso fazer isso. Então, claro que eu vou ter que incorporar mais elementos, mas eu posso fazer essa estratégia. Então, você veja que muitos professores, muitos orientadores de grupo de pesquisa em si, eles pedem para novos alunos, talvez já tenha sido esse seu caso, de fazer um levantamento bibliográfico da área. Então, o que o aluno vai pesquisar? Essas distribuições, caracterização de texto, de palavra-chave, de temática, isso que o aluno pode fazer em si. E o levantamento, ele não é difícil de trabalhar, é um levantamento, inclusive, que é interessante, porque o aluno não vai precisar ficar se prendendo naquele primeiro momento em fazer, por exemplo, um fichamento, em, por exemplo, fazer uma estratégia de uma citação daquela leitura que ele está trabalhando. Esse é um ponto importante do levantamento bibliográfico em si. Então, ele é uma etapa prévia, ele é uma etapa inicial. É o primeiro passo da sua jornada na parte de revisão de literatura. E quais são as etapas que eu posso colocar para fazer esse nosso levantamento? Eu coloco aqui 10 etapas, você pode daqui a pouco avaliar por experiência, já reduzir para menos etapas, você pode também aumentar e ir detalhando essas estratégias, mas em geral, na observação, na experiência que se tem de pesquisa nessa linha de levantamento bibliográfico, os autores seguem nessas estratégias. A primeira delas é definir o objetivo do levantamento. Esse é um ponto importante, pessoal. Eu preciso definir o que eu quero com aquele levantamento. Por quê? Porque eu preciso especificar qual é o tema a ser pesquisado. Então, eu preciso ter esse meu delineamento bem estruturado. Qual é o tema delimitado de pesquisa que eu quero fazer o levantamento bibliográfico em si. Então, esse é o primeiro ponto, definir o seu objetivo de pesquisa em si. Agora, um segundo ponto é fazer a pesquisa prévia, ou seja, fazer um breve levantamento em si. Por quê? Porque dessa pesquisa prévia, eu vou avaliar, o número 2, muito conectado com o item 3, eu vou avaliar basicamente quais são as palavras-chave, ou seja, quais são os descritores da pesquisa. Imagina um aluno, se é o seu caso, que está fazendo iniciando um trabalho de conclusão de curso e quer fazer um levantamento bibliográfico. O que precisa? Ou você conhece da área, ou você não conhece a área. Se você não conhece a área, você precisa entender, fazer uma pesquisa prévia para saber quais são os artigos, o que os autores necessariamente eles falam, quais são as principais palavras, e aí que vem as palavras-chave, ou aquelas que destacam o texto, para que eu trabalhe mais à frente, fazendo buscas, utilizando, por exemplo, a parte de operadores lógicos para trabalhar em si. Então, eu preciso conhecer as palavras-chave, os descritores desse campo de conhecimento. Feito esse item 3, eu preciso definir as fontes de informações, ou seja, eu vou fazer as minhas pesquisas, os meus levantamentos em fontes primárias, ou seja, em documentos em geral, ou eu vou fazer em fontes secundárias, que são, por exemplo, os levantamentos bibliográficos trabalhados em livros e em artigos, principalmente. Existem outros, mas principais esses elementos, livros e artigos. Inclusive tem um vídeo aqui que eu falo sobre as fontes de informação para pesquisa científica. Então, livros e artigos nas fontes secundárias em si. O principal, pessoal, é esse bloco aqui, livro e artigo. Esse é o grande bloco de fontes secundárias em si. Claro, não menosprezando aqui as fontes primárias, mas você vai encontrar talvez a sua estratégia ou o seu tema de pesquisa, por isso que depende do seu tema de pesquisa, nas fontes secundárias. Um quinto ponto, selecionar a base de dados para realizar a pesquisa. Aqui um outro ponto importante, porque o que é selecionar a base, pessoal? Eu já selecionei o meu tema. Vou selecionar as palavras-chave. Depois das palavras-chave, eu preciso avaliar, eu vou pesquisar artigos, eu vou pesquisar livros, eu vou pesquisar documentos, o que eu vou pesquisar? Bom, estruturei que são artigos.
Bom, mas eu preciso entender que os artigos, eles se concentram, na maioria do seu caso, ou em 100% dos casos, em bases de dados. Chamados bancos de dados em si. Só essas bases de dados, pessoal, elas têm muitas vezes mecanismos próprios que eu posso fazer esse levantamento em si. Então eu preciso entender das bases de dados. Então tem, por exemplo, a Lilacs, a Medline, a Scopus, a Web of Science, a Scielo. Então tem várias outras, o Google Acadêmico. Então tem várias. Eu posso fazer levantamento bibliográfico em várias? Posso fazer. O que eu preciso cuidar se eu fizer levantamento em várias? Primeiro, que eu posso ter artigos repetidos, vários artigos repetidos. O segundo é que talvez algumas bases não contemplem o que tem em outras. Isso é uma questão lógica, por isso que ela é uma base. Muitas vezes ela contempla, uma área específica. Por exemplo, tem bases que são específicamente da área da saúde. Por exemplo, a Medline é focada em termos da saúde. A Scopus, ela já tem de várias áreas de conhecimento em si. A Scielo ou Cielo, ela já tem de várias áreas do conhecimento, só que ela tem limitação de revistas em si. Então, nós precisamos ir entendendo quais são as bases de dados para que eu faça. Por exemplo, o Google Acadêmico em si, se eu fizer uma pesquisa, ele não tem uma linha, uma área de conhecimento em si como a Medline. Ele tem ali o que ele pega da rede em si. Então, esse é um ponto importante. Ele tem algumas fontes de seleção e tudo mais, por ano, e alguns outros elementos, mas ele é menos completo do que outras bases de dados em si para fazer a pesquisa. Então, eu preciso entender e selecionar aquela base de dados para que eu faça uma boa pesquisa, que eu faça um bom levantamento bibliográfico em si. E se eu fizer um bom levantamento bibliográfico, eu vou ter informações confiáveis, que é o sentido de uma pesquisa científica, é passar confiabilidade científica para os leitores. Um sexto ponto, uma etapa, definir qual é o recorte temporal. Quais os anos que você vai pesquisar? De 2010 a 2020? De 2000 a 2020? Como é que você vai fazer isso? E um outro ponto é o idioma. Aqui é uma descrição muito importante, pessoal, muito importante. Por mais, muitas vezes, que você pense, mas a base de dados vai me fornecer artigos, isso e aquilo. Não caia nessa. Você precisa entender a questão de definir recorte temporal e de definir o idioma de pesquisa. A sugestão básica, aí depende muito, por isso que você precisa entender qual é o seu tema de pesquisa. Por exemplo, se você estiver fazendo um assunto relacionado à educação brasileira, você pode colocar termos em inglês? Pode colocar termos em inglês, não há problema nenhum. Mas você vai encontrar mais artigos em português do que na língua inglesa, porque é um assunto mais local em si. Agora, se você quer algo um pouco mais que não seja específico de um país ou de uma língua em si, então você vai partir para, por exemplo, estruturas em inglês. Fica essa questão. Tudo dependendo do que você está colocando como seu tema de pesquisa. Por isso, definir o seu objetivo em si. Então, você precisa entender muito bem desse ponto. Um sétimo ponto, aí vem uma questão específica, que é a estratégia dos buscadores. Por exemplo, quais são os operadores que eu vou utilizar, não. E aí tem estratégia sobre isso. Inclusive tem um vídeo sobre os operadores lógicos ou operadores booleanos que você pode utilizar na sua pesquisa, que eu discuto profundamente sobre os operadores em si. O oitavo ponto, realizar as buscas nas fontes. Então eu selecionei, olha, vai ser artigo, então a minha base vai ser essa. O que eu posso fazer? É possível de fazer, é o que se chama de um fichamento, uma organização lógica do assunto em gerenciadores de referência. No fichamento, pessoal, o fichamento para um levantamento bibliográfico, eu posso colocar o ano, que é o recorte temporal, posso colocar o idioma que foi escrito aquele artigo, posso colocar quais são os autores, o título em si, posso colocar alguns descritores sobre essa pesquisa, posso colocar. O que não é importante, pessoal, de colocar no fichamento, fica como um voluntário isso, por exemplo, uma citação direta. Eu vi alguns parágrafos, achei interessante o que o autor falou, então eu recorto essa parte para fazer um fichamento textual em si.
Posso fazer o fichamento textual no levantamento bibliográfico? Posso, mas o que vai acontecer? Vai acontecer que esse fichamento, essa parte textual em si, eu não vou usar naquele momento no levantamento bibliográfico. Eu vou usar em outras estratégias. Daqui a pouco eu estou fazendo uma pesquisa, uma revisão integrativa, uma revisão narrativa, uma revisão de escopo em si, e aí eu vou precisar utilizar essa estratégia do meu fichamento. Então eu posso, inclusive, deixar um fichamento bem completo, mas eu vou fatiando, eu vou selecionando aquilo que eu quero para cada tipo de revisão de literatura. Então é uma estratégia importante que você pode pensar. E aí, só para também lembrar a questão dos gerenciadores de referências. Eu posso utilizar o EndNote, o Zotero, o Mendeley e qualquer outro que você tenha, tanto os pagos quanto os gratuitos em si. Fica a seu critério a utilização em si, não são difíceis de utilizar, mas fica a seu critério como você quer fazer essa questão dos gerenciadores de referências em si. Um nono ponto, uma nona etapa, é definir alguns critérios para excluir os resultados. Então, o que é excluir os resultados em si? É excluir aqueles trabalhos, principalmente que não interessa. Eles são muito ligados, o número 9, ele é muito ligado com a estratégia 7. Então, quando você está colocando operadores booleanos em si, você tem que pensar aquilo que você não quer no seu trabalho. Quais são as palavras, os termos ou as palavras-chave, os descritores que você não quer. Por isso que a definição de palavras-chave descritor ela é muito importante, que é o item 2, aqui o item 2 com o item 3, os possíveis artigos com os descritores em si. Então, critérios para excluir os resultados do seu trabalho. Outro ponto é excluir via recorte temporal. É um ponto importante. Outro que você pode excluir, e aí por isso que é importante você define qual é a sua estratégia. Mas eu encontrei artigos que falam sobre, por exemplo, um design metodológico, um delineamento metodológico, que é sobre pesquisa de campo em si. Mas eu não quero só história oral. Então, eu tenho que retirar esses artigos da minha estratégia. Eu tenho que fazer o chamado critério para excluir esses tipos de trabalho em si. Leva um tempo para fazer. E o último ponto, e aí é a minha entrega em si, aí nós vamos passar, por exemplo, agora, é a chamada redação ou elaboração dessa lista de referências. Tá? Então, eu posso colocar ela numa sequência de vários autores em si, o ano, o título, os autores, a descrição do título, alguma informação a mais que eu queira, palavras-chave em si, posso elaborar lá 10 páginas de referências em si. Posso fazer? Posso. É uma forma de levantamento bibliográfico. Eu vou mostrar uma outra forma aqui, que é um artigo publicado, que talvez também seja interessante por seu contexto. Então, vamos passar lá agora a avaliar esse nosso artigo. Então, aqui, pessoal, é o nosso artigo que nós vamos fazer essa avaliação em si do levantamento bibliográfico. É o produto, esse artigo ele é um produto dos autores Silva e Bego que fizeram o levantamento bibliográfico. Então, eles seguiram uma sequência de etapas próprias e eles entregaram esse artigo aqui denominado Levantamento Bibliográfico sobre Educação Especial e Ensino de Ciências no Brasil. É um artigo, pessoal, para nós fazer uma caracterização geral, que ele é de um assunto que quase que independe da área de conhecimento em si. Quando se fala sobre educação, sobre ensino de ciências, então todo mundo aqui que você, escutando, assistindo esse vídeo, você vai pelo menos ter uma noção do que se fala. Então por isso que eu pensei em trazer esse artigo como exemplo, que ele é um artigo extremamente didático, muito bem elaborado, muito bem escrito e que serve de base para aqui nós compartilharmos nesse momento. Então, o levantamento bibliográfico sobre educação especial e ensino de ciências no Brasil. Primeiro ponto, pessoal, eles colocaram, e é uma questão importante que você pode pensar, lembrando no título que você pode colocar o seu desenho de pesquisa aqui, que é o levantamento bibliográfico. Lembrando que o levantamento bibliográfico não é um método, uma metodologia ou um delineamento metodológico em si. Ele é uma forma, uma das de estratégias de revisão de literatura. Então, você está colocando no título a estratégia de revisão de literatura que você utilizou, que é o levantamento bibliográfico. Então, só para ficar caracterizado isso aqui. Aí, o segundo ponto é sobre o resumo. O que ele pode colocar no resumo em si? Nós vamos fazer todo ele para você avaliar. Ele coloca no resumo, vai escrevendo as estratégias, eu vou escrever somente aquilo que é importante para a nossa estratégia de levantamento bibliográfico em si, e ele coloca, o objetivo desse trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico nacional e avaliar
como a área de pesquisa e ensino de ciências tem abordado a temática de educação especial. Um grande ponto, pessoal, que se coloca, e se você recorda, quando se estabelece a temática, é também sobre o idioma. O que se coloca aqui, pessoal? Levantamento bibliográfico está dizendo o que é nacional. Então, ele está, por um lado, incluindo a questão do nacional, mas, por outro lado, excluindo certas publicações. E isso aqui é uma estrutura de restrição que você precisa avaliar nesse contexto. Então, ele está dizendo. E o segundo ponto é o levantamento bibliográfico da área de pesquisa e ensino de ciências, que tem abordado a educação especial. Então, ele está restringindo, ele está dando um foco, ele está colocando um escopo nessa sua pesquisa. Isso é importantíssimo, fazer esse recorte. Aqui é um recorte de texto, é um recorte geográfico que está sendo feito pelos autores. E ele vem falando, a pesquisa bibliográfica foi realizada por meio dos procedimentos de revisão definidos pela análise de conteúdo. A análise de conteúdo é uma análise qualitativa em si, que é proposta por uma das, talvez, autoras mais conhecidas, que é Bardin, e utilizou como corpus, ou como delineamento de informação, 6 periódicos acadêmicos científicos de extratos A1 e A2 definidos pelo Qualis da CAPES em si. Então, o que acontece aqui, pessoal? Mais uma estrutura está restringindo somente aqueles que estão classificados como extrato A1 ou A2. E um outro ponto, as buscas foram realizadas a partir de 5 descritores. Lembrando a questão dos descritores em si, as palavras-chave que os autores estão utilizando. Inclusão, educação inclusiva, educação especial, necessidades educacionais especiais e formação de professores em si. E ele coloca que, ao final desse resumo, as publicações tiveram início em 2006, com o maior número de publicações em 2015. Então, o recorte temporal está dizendo qual é o recorte temporal. E, por fim, a estrutura do resumo conclui-se que ainda é incipiente o número de pesquisas na área, possuindo pouca representatividade frente ao total de publicações nas revistas mais bem avaliadas da área. O que ele coloca, pessoal? Ele coloca um pequeno... Olha, eu avaliei isso, mas ainda falta pesquisa, porque nós não temos número suficiente para dizer que tem um corpus formado naquele campo, naquela área de conhecimento. Isso é o resumo. Então, ele vem lá, pessoal. Introdução. Vai falando a sua introdução, vai fundamentando a sua pesquisa, colocando o tema, a temática em si. Ele vem, aqui não nos interessa esses pontos aqui, somente o levantamento bibliográfico em si. E ele vem colocando no último parágrafo da introdução, ele fala, a partir do exposto presente artigo, objetiva. Então, qual é o objetivo no levantamento bibliográfico? O levantamento bibliográfico em si é mapear os principais enfoques das pesquisas na área de ensino de ciências e educação especial, em artigos publicados nas revistas A1 e A2 da área de ensino. Então, ele colocou, olha, o objetivo, e aqui é importante que você se atente para o verbo utilizado, é mapear. Levantamento bibliográfico, eu estou mapeando os artigos ou os principais enfoques que são colocados nessa estrutura. E depois ele coloca aqui mais na parte inferior em si, qual é a estrutura ou as perguntas que ele pretende responder com esse artigo. Não vem ao caso agora. Vem fechada a introdução, o segundo ponto é o desenvolvimento, ou a seção de desenvolvimento. E ele vai colocar lá, diante do objetivo proposto, utilizamos nessa pesquisa os procedimentos de revisão bibliográfica definidos pela análise de conteúdo propostos por Bardin 2011. Então a Bardin é uma pesquisadora francesa que desenvolve pesquisas, inclusive a estrutura da análise de conteúdo em si. Dito isso, ele já colocou como é que vai ser esse procedimento e ele vem falando alguns pontos, pessoal. Tem vários outros, eu vou deixar inclusive esse artigo para que você possa fazer a sua leitura em si. Eu vou destacando aquilo que nos interessa para a revisão da estratégia de revisão de literatura na modalidade de levantamento bibliográfico. A constituição do corpus de dados foi realizada a partir de periódicos acadêmicos científicos, extratos A1 e A2, da área de ensino de ciências, definido pela Qualis CAPES, na avaliação realizada em 2014 em si.
Assim, foram selecionados 6 periódicos para análise de todo o acervo digital online disponível em seus respectivos websites. Então, ele coloca aqui, pessoal, um ponto importante que são os elementos, 6 periódicos. Eles podiam selecionar 7? Podiam selecionar menos? Poderiam também. Colocaram, olha, nós avaliamos 6. Tá? Então, é uma descrição importante para você. Outro ponto, após as leituras realizadas para a pesquisa, selecionamos os termos que relacionam o ensino de ciência e educação especial. Veja aqui, após as leituras realizadas, é uma leitura prévia. Eles fizeram uma leitura prévia e avaliaram, olha, em geral, nós podemos utilizar, definimos os seguintes descritores, as palavras-chave de pesquisa, nossos escritores em si. Então, ele coloca lá inclusão, educação e tal, formação de professores em si. Você veja que ele coloca, após as leituras realizadas para a pesquisa, o que ele fez? Uma revisão de literatura prévia, para ele entender, para os autores entenderem a área. Um segundo ponto, as buscas referentes às revistas, anais, ABC e tal, foram realizadas usando aspas, que aqui é a questão dos operadores lógicos em si, para fazer a pesquisa em si. Então, tem uma estrutura somente para fazer isso, as chamadas estratégias de busca utilizando operadores lógicos. E os termos foram digitados sem acentuação na plataforma Cielo, ou Cielo. E aí vem, as buscas foram realizadas em dezembro de 2016. Ele está colocando aqui, não é um corte longitudinal, mas um corte transversal. Então, em dezembro de 2016 foi feito. Tá? Nesse ponto transversal é naquele momento, tá? 2016. Para que o levantamento fosse homogêneo, selecionamos apenas os artigos nos quais existisse título, que existisse no título, no resumo, ou nas palavras-chave, os descritores supracitados. Então, os termos de busca, as palavras que nós vamos fazer as buscas em si. Aqui, pessoal, pode ser visto também como uma forma de restringir. Então, eu até destaco em azul esse levantamento para ser homogêneo em si. Daqui a um pouco, quando você está estruturando, você pode perder alguns trabalhos em si, porque você está selecionando o título, resumo ou palavra-chave em si. Daqui a pouco, o artigo ele não é bem estruturado ou bem organizado em si, e os autores daqui a pouco esquecem algum termo, ou o termo não está nessa estrutura, ele não está no singular, está no plural, então eles colocam mais uma estrutura, porque elas foram realizadas usando aspas. Então, aspas, pessoal, quer dizer que tem que ser o termo exato. Educação inclusiva é educação inclusiva. Não é nada mais do que educação inclusiva quando se coloca uma estrutura de aspas. Então, tem que cuidar esses pontos aí, tá? Alguns elementos para trabalhar. Pode-se usar, se for o caso, operadores de truncamento em si, um asterisco, alguma coisa nessa estrutura. Dá para pensar nessa linha também, mas isso é o que os autores colocaram. Então, é importante nós entendermos isso. Foram realizadas usando aspas e os termos foram digitados sem acentuação. Tá? Dito isso, o que eles fizeram inicialmente? Distribuição quantitativa. O que o levantamento pode nos dizer é que eles fizeram distribuição quantitativa dos trabalhos segundo as fontes com as respectivas porcentagens de trabalhos selecionados em relação ao total disponível e trabalhos excluídos em relação aos analisados. Então, eu coloco os trabalhos disponíveis, os selecionados, os que foram excluídos e tudo mais. Então, cada revista ou categoria que eles colocaram, os anais da ABC, CIE, ensaio, RBE, RBPEC, IENCI, que são as revistas que eles colocaram para fazer os seus trabalhos em si. Selecionamos 28 trabalhos que são apresentados nessa tabela. Isso aqui é possível. Você veja que eles não colocaram nenhuma estratégia, eles não definiram, não pegaram um artigo específico para fazer a leitura. Eles fizeram uma estrutura dos 6 periódicos, a amostragem, dos critérios de amostragem que eles colocaram. Então, está sendo colocado aqui o que eles estão fazendo de amostra em si. E aí vem, pessoal, eles fazem uma análise aqui. Lembra que a análise não é do que necessariamente o artigo está dizendo, ou uma conclusão do artigo em si. É somente o artigo por existir, por existir o título, por existir o resumo, as palavras-chave em si. Então, ela está colocando essa estrutura. E aí, um segundo ponto aqui que eles colocam é a chamada caracterização geral dos textos sobre educação especial e ensino de ciências. E aí vem o seguinte, pessoal, olha só. Além do levantamento quantitativo acerca da frequência com que esse tema aparece nas revistas A1 e A2 de ensino de ciência e educação especial, buscamos
buscamos identificar os principais autores. Então, é um ponto. E a frequência com que aparece nos 28 artigos selecionados. As instituições de ensino superior, IES, em que essas pesquisas foram realizadas, as palavras-chave, a metodologia das pesquisas e as principais conclusões em si. Então, o que ele está fazendo? A fonte, o ano, o título, os autores e a instituição. O que ele faz, pessoal? Para cada um e para cada periódico. Então, ele faz levantamento comparativo dos textos analisados no periódico primeiro e ele coloca quadro 2, levantamento comparativo dos textos analisados no periódico tal, levantamento comparativo dos textos analisados no periódico tal, e sempre o cabeçalho desse quadro é o mesmo para todos. Eu preciso ter uma padronização dessa estrutura. Quadro 4, levantamento comparativo dos textos. Quadro 5, levantamento comparativo. E ele faz, final, uma avaliação em si. Nas 4 fontes pesquisadas, encontramos um total de 61 autores. Então, o que ele está fazendo? Ele está dizendo autores em si. É um ponto quantitativo que pode ser colocado, dos quais 4 se repetiram com frequências diferentes. E aí tem um ponto, pessoal. O nome mais citado é do autor tal, com um total de 7 artigos, ou 25% do total que foi encontrado. Isso aqui pode dar um direcionamento de pesquisa. Então, talvez nas buscas mais à frente eu possa buscar, daqui a pouco, o nome direto do pesquisador. É possível? É possível, porque eu estou avaliando, olha, esse é o pesquisador, talvez que tenha um maior número de contribuição nessa área, então eu posso pensar nessa estrutura também. E aí vem, claro, ele fala de outros pesquisadores aqui, fala também sobre a instituição de ensino, aparecem 22 distintas, desse total, a universidade tal é indicada em 8 artigos, 28,5%. Então, eu posso também pensar nessa estratégia de universidade, ou instituição de ensino superior. Vem um outro ponto. Com relação à distribuição temporal, podemos observar no gráfico 1 que no ano 2015 foram publicados 5 artigos seguidos e 4 trabalhos publicados entre os anos 2010 e 2012. Então, o que está colocando aqui também a parte de distribuição temporal. Então, a distribuição sobre a instituição de ensino, a distribuição de o nome de autores mais pesquisados ou que mais publicaram nessa área. Você pode construir gráficos em si nessa estratégia. Eles construíram somente o gráfico para os anos ou a quantidade de trabalhos publicados. Pode se colocar por autor também, tá? Não tem problema nenhum. E eles vêm fazendo uma análise, pessoal. Lembra, a análise não é uma análise do conteúdo propriamente dito, do mérito do artigo em si, mas somente por ele existir. Os dados encontrados corroboram a afirmação do autor tal, já que, segundo os autores, até a década de 1990, a área de ensino e ciências não abordava a temática da educação especial. E aí é possível afirmar que a implementação de uma linha de pesquisa específica sobre educação inclusiva por volta de 2005 tenha impulsionado as publicações dentro da temática na área nos últimos 5 anos, demonstrando seu desenvolvimento paulatino. O que acontece aqui, pessoal? Eu destaquei, inclusive, em azul, que nós avaliamos uma estratégia que o levantamento bibliográfico nos fornece. Olha, então, o levantamento bibliográfico está dizendo o seguinte, que dá para nós pensar nessa estratégia. Dá para nós avaliarmos, olha aqui, ó, 2006, 7, 8, 9, 2010 já tem uma contribuição um pouquinho maior, 2011, 12, 2015 já tem 5 trabalhos, então aqui 2016 cai um pouquinho, mas então eu vejo que eu posso ter uma estrutura, inclusive formar um grupo de pesquisa, estruturar uma revista ou melhorar esse corpo de conhecimento em si nessa linha de trabalho. E ele vem para o terceiro ponto, que são as palavras-chave e temáticas envolvidas nos trabalhos analisados. Então, o que ele vai fazer? O termo mais frequente citado 12 vezes foi deficiência visual. O que ele quer dizer aqui, pessoal? Ele quer dizer que eu pego aqueles artigos, ao analisar os 28 artigos referentes à inclusão escolar, ensino e ciências, notamos 57 palavras-chave diferentes mostradas na tabela 2. Então, o que ele está fazendo, pessoal? Ele está avaliando, olha qual é o termo, qual é a palavra que é mais destacada nessa estrutura. Então, ele vai colocar lá, ó. Ele coloca aqui, ó.
Nessa estrutura, aqui está a deficiência visual 12. Tá? Se você avaliar nas demais, a deficiência visual é a que mais aparece nessa estrutura em si. Tá? Então, só para você ter esse andamento nessa estratégia. Você pode colocar por um ranqueamento também, tá? Não tem problema. Ou palavras-chave por ordem alfabética ou por ordem de frequência. Aí depende do que você quer organizar, enfim, o seu trabalho. Fica a critério do pesquisador, até porque não existe uma estrutura rígida para fazer um levantamento bibliográfico. Existem etapas em si. De acordo com as palavras-chave e os títulos dos artigos analisados, é possível perceber que o ensino de física para deficientes visuais é o tema mais publicado nas revistas analisadas. Em contrapartida, poucos trabalhos abordavam as demais deficiências, tais como auditivo e mental. Então, o que você começa a avaliar? Bom, se tem pouca abordagem, eu posso avaliar que é um gap de pesquisa, é uma lacuna de pesquisa. Eu posso pesquisar sobre essa estrutura aqui, deficiente visual, que já pesquisaram, mas deficiente auditivo, deficiente mental, posso pensar. É uma estrutura, eu estou levantando, eu estou conseguindo passar para o avaliador que tem esse gap. Eu estou mostrando para ele que tem esse gap de pesquisas em si. Além disso, são poucos os trabalhos dentro da temática no contexto de ensino de química, matemática e biologia. Mais um gap de pesquisa. O que eu posso pesquisar? Posso pesquisar o primeiro, auditivo mental, posso pesquisar de química, matemática, de biologia, posso. Você veja o número de possibilidades que se formam com um simples levantamento bibliográfico. Na verdade, não é simples, mas o primeiro ponto em si. Muitas vezes se tem a fazer uma revisão sistemática, uma meta-análise, é importantíssimo, é ótimo, é excelente. Mas o levantamento bibliográfico, ele traz uma estrutura, ele entrega valor também tão bom quanto outros modelos. Basta fazer bem feito como esse trabalho foi organizado em si. Então, pessoal, ele vem, fala dessas estruturas aqui, segue e ele vem. E aí, alguns pontos que eu destaco aqui. Interessante sublinhar que, ao analisar a produção dos últimos 5 anos da área investigada, é possível apontar a relação dialética entre os interesses de pesquisa decorrentes de inquietações intrinsecamente acadêmicas e as demandas oriundas de programas instituídos pelo Estado. Um outro gap de pesquisa. E aí ele continua falando aqui mais gaps de pesquisa. Você já veja o número de possibilidades de artigos futuros que você pode pensar, de trabalhos em si, de trabalhos acadêmicos em si, que você pode pensar para trabalhar. E aí para nós partirmos para o fechamento, a partir dos dados arrolados nas sessões anteriores, e aí ele faz uma visão geral, podemos perceber o escasso número de publicações do periódico analisados frente à quantidade de publicações totais desde a data da criação. Então ele fala mais alguns itens. Há um predomínio de pesquisas relacionadas ao ensino de física para deficientes visuais, enquanto que as outras áreas de deficiências têm sido pouco pesquisadas, indicando que nos últimos 5 anos essa tendência não sofreu variações expressivas dentro da área. O que ele quer dizer? Olha, que a lacuna continua aí, em 5 anos. 5 anos o pessoal pouco pesquisou nessa linha. Esse fato aponta tanto para a necessidade de ampliação quantitativa, e então ele está dizendo aqui, está justificando uma pesquisa nessa área, das pesquisas dentro da temática, quanto para a necessidade da diversificação das deficiências investigadas no contexto do ensino de ciências. Várias, eu fiz algumas, mas tem mais aqui. Ele está destacando lacunas de pesquisa. O levantamento bibliográfico serve para jogar luz nesse problema, para jogar luz nessas lacunas em si. Então, isso é uma estrutura que é importante ficar aqui referenciado para nós, como está sendo falado em levantamento bibliográfico. E vem conclusão em si. Tá? O levantamento bibliográfico também tem a sua conclusão, não vou destacar nenhum ponto aqui importante. E as referências. E aí ele vai colocando aqueles artigos que ele fez a análise. Você veja que é um número expressivo de levantamentos em si. Então, todos o que você precisa desse trabalho em si. Aqui, pessoal,
veja a estrutura desse artigo em si, e eu espero que esse vídeo tenha servido para que você entenda de uma vez por todas a estrutura do levantamento bibliográfico. Você pode consultar outros artigos? Claro que pode, você vai ver outras formas de abordagem de etapas para escrever o levantamento bibliográfico. Você vai ver. O que é mais importante destacar, pessoal, quando se fala em levantar a bibliografia, o levantamento bibliográfico, é que você faz um levantamento dessas estruturas que foram colocadas aqui. Inclusive, eu destaco novamente, que é a parte no desenvolvimento em si, uma distribuição quantitativa, depois uma caracterização geral desses textos e também depois a caracterização dos textos, que é a parte que se chama de palavras-chave e a temática envolvida nesses trabalhos. Então, são 3 grandes pontos. Você pode destacar mais, você pode dar mais ênfase a esses pontos. Você pode, daqui a pouco, aqui está sendo limitado mais a estrutura de português, você pode pensar numa estrutura de comparativo entre países em si. Daqui a pouco, por exemplo, língua portuguesa, Brasil, e língua inglesa, o que se trabalha nos Estados Unidos, é importante. Você pode fazer um comparativo dessas estruturas em si. Vai dar um pouco mais de trabalho, vai precisar um pouco mais de cronograma, sim, vai precisar, mas você também tem um trabalho mais robusto nesse ponto, levando em conta somente o levantamento bibliográfico em si. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha servido para que você entenda o levantamento bibliográfico. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço e até o próximo vídeo.